novamente ao curso Formando Líderes, a nossa 15ª aula, e hoje falaremos sobre a construção do ser humano. E agora com a frase para reflexão já de imediato, no curso Formando Líderes, é uma frase de Henry Ford. Não se constrói uma reputação com base no que ainda será feito para reflexão e posterior exercícios. Então reflitam, não só essa como mais algumas eu irei passar. Não se constrói uma reputação com base no que ainda será feito. Planejar e acreditar. Então, está dentro do que Henry Ford diz, questão de construção de uma reputação com base no que ainda será feito. Será feito. Então, não é possível eu assinar um laudo que ainda não foi emitido. Não tem como você ter uma assinatura antes da impressão do material. Então, é a mesma coisa em questão do ser humano. Não tem como chegar a líder sem que você tenha a formação para líder. Somente a habilidade em si. Ok? E mais uma frase aqui das dívidas. Demore. O ser humano é o agente e paciente de uma construção que envolve uma relação entre ensinar, aprender e se reconhecer. Então, eu separei algumas frases porque a gente tem uma certa discordância de alguns para outros. Uns admitem nós formar líderes, outros não. Então aqui teremos várias incógnitas. E agora acompanhe comigo. Construção do ser humano. Toda concepção como construção humana parte das modificações que a natureza sofre pela ação do homem em seu meio, fatores ambientais e biológicos. Agora, uma frase de Immanuel Kant. A ignorância é inculpável nas coisas cujo conhecimento ultrapassa o horizonte comum, mas é culpável nas coisas cujo saber é necessário e atingível. Quer dizer, você não tem culpa se na tua concepção você ultrapassou o horizonte comum. Você tentou de todas as formas a busca do conhecimento, porém não obteve um certo êxito ou um êxito. Porém, se você tinha condições e tinha como apalpar, atingir aquele objetivo e não o fez, a culpa é sua, você tem culpa. Então o líder ele tem várias ferramentas para ele usar em questão de colaboradores, liderados e organização. Se ele não souber delegar com as ferramentas que ele tem, que são os colaboradores, não adianta ele ter um habilidoso no TI, não adianta ele ter um habilidoso no marketing, não adianta ele ter um habilidoso na central de operações da empresa, não adianta ele ter um bom gerente, se não souber como transparecer essa boa gerência. Então o líder precisa saber se ele está apto a liderar aquela organização, aquele grupo ou não. Se ele estiver apto, ele tem que saber utilizar as ferramentas para que ele não venha a ter culpa. Mesmo que não alcance o objetivo em si, porque nada é perfeito, nós não somos perfeitos, nós estamos em busca do quê? De acertar ainda mais, de mais acertos e menos erros. Então, se ele buscou de todas as formas e não obteve um êxito naquela situação, não é culpa. Ele não foi um ignorante em si. Porém, se ele tinha condições de obter e não o fez, ele é culpado. Fatores ambientais e biológicos. Objetivo é refletir criticamente sobre a influência dos fatores ambientais, ambiente familiar, físico, social, cultural e escolar. Quer dizer, o ambiente tem a ver e influencia a todos, não só a liderança, mas sim a todos. Se você não estiver bem no seu ambiente familiar, você não terá como estar em 100% a sua autoestima, seja no físico, seja no social, no cultural e escolar. No desenvolvimento infantil, há vários fatores, ou no desenvolvimento infantil. Então, uma criança, depende do ambiente que ela é criada, ela vive, pode influenciar no seu futuro, tanto profissional como pessoal, tanto pessoal. Uma criança que vive num ambiente desapropriado, uma criança que vive num ambiente com dificuldades extremas, de muitas das vezes aí não ter uma boa orientação, ela pode ter problemas no seu desenvolvimento pessoal como profissional.
Há vários fatores que agem para facilitar ou contrariar o desenvolvimento humano, como o ambiente e os fatores dele decorrentes. Muitos julgam que por ter nascido numa comunidade, num local mais simples, de condições precárias, tem todos os motivos para se tornar alguém de má índole. E não é verdade isso. Muitas das vezes sim, você é induzido a alguma coisa, talvez na sua infância, mas todos temos direitos de decidir se queremos aquilo para nós ou não. Algumas situações realmente é difícil. Para alguém que nasce em um ambiente que nunca houvera algo de bom ali aplicado, ele não é conhecido, ele não tem conhecimento do que realmente é bom. Mas alguém que tem instrução, mesmo num lugar difícil, ele tem possibilidade de escolhas. Porque nós nascemos também em um local muito simples, uma situação muito precária, porém hoje estamos aqui de frente a uma tela gravando para centenas de pessoas, né, e liderando empresas. Então é possível sim, das nossas escolhas, das nossas situações difíceis, tirarmos o nosso melhor. Dê o seu melhor cada dia mais. Aqui mais uma frase de Jean Piaget. O ser humano é ativo na construção de seu conhecimento e não uma massa disforme a ser moldada pelo professor. São várias situações em questão de pessoas dizendo o que se pode e o que não pode fazer. Só que é difícil, porque é como se eu fosse entrar aqui numa passagem que tem, né, como eu já vi outras pessoas também comentando, uma passagem, né, questão de um vaso que caiu da mão do oleiro, né, e alguém olhando, observando, achou que não seria possível fazer mais nada com aquele vaso. Porém, o oleiro pegou aquele vaso novamente ali, umedeceu ainda mais um pouco aquele barro, para fazer, que seria argila, para fazer um outro vaso, e fez um vaso ainda melhor, muito mais bonito. Então, é possível se modelar e trabalhar. Todos nós, líderes, se não pudéssemos modelar, se os professores não pudessem ensinar, os pais têm a obrigação de educar, os professores ensinam uma convivência em questão da sociedade, social. Eles ensinam a ciência em si, que abrange todo o contexto do que os nossos filhos aprendem nas escolas. Porém, nós educamos. Então, um ser humano, eu, na minha convicção, acredito que é possível ser educado sim. Vai depender dele as suas escolhas. Mas as suas escolhas não definem quem o educou. Então, se estamos aqui de frente a vocês e falando de formação de líderes, eu preciso acreditar que é possível transformar vocês em líderes. E muitos que já são. Poder liderar ou transformar também os seus liderados em líderes. O líder sempre vai se deparar com situações assim, de barreiras, de conhecimento, de que não quer fazer, não quer praticar, não quer aprender. O líder precisa estar em busca de conhecimento para saber destravar as portas, abrir as portas para que a sua equipe venha passar após ele. Ou junto com ele, depende de cada líder. A discussão acerca das causas e dos elementos responsáveis pelo desenvolvimento humano acontece em várias situações, principalmente naqueles em que é fundamental construir explicações sobre comportamentos. A discussão acerca das causas e dos elementos responsáveis pelo desenvolvimento humano acontece em várias situações, principalmente naqueles em que é fundamental construir explicações sobre comportamento. Então, o líder precisa entender do que ele está vendo, fazendo, observando, para que ele possa explicar de forma coerente à sua equipe como interagir, como delegar, como proceder profissionalmente e pessoalmente. Porque mesmo no ambiente de trabalho profissional, nós também utilizamos o nosso pessoal, que é em questão do quê? De delegar com os demais, se comunicar. Mais uma frase de Immanuel Kant. Todo conhecimento humano começou com intuições, passou daí aos conceitos e terminou com ideias. Então, se trata do que? Para Immanuel Kant, uma construção, né? Não que o ser humano em si, como o Jean Piaget mencionou no seu trecho, no seu texto, na sua frase, em questão de uma massa, né? Disforme, quer dizer, uma massa sem forma. O debate sobre a importância dos fatores ambientais relacionada à importância dos fatores biológicos deve ocorrer em outro nível. A exclusividade de um desses fatores ou a porcentagem de influência de cada um não deveriam ser o foco.
A análise das diversas interações que ocorrem entre os variados aspectos geradores do resultado final. Os seres humanos devem ser o ponto de partida. Então, precisamos estudar, analisar o ser humano em si, para que podemos obter um resultado final. Então, não adianta começarmos no tecnológico para terminar no ser humano. Então, para obtermos um resultado final, precisamos, aconselhado o quê? Estudarmos, começar do ponto de partida que são os seres humanos, para a sua construção, e não na parte tecnológica. E uma frase aqui de um grande líder no automobilismo que não está mais entre nós, e ele deixou uma frase muito interessante. Na adversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes. Ayrton Senna. Então o líder precisa, nas adversidades, quer dizer o quê? Na geração de crise que houver dentro da organização, no meio da equipe, os desentendimentos, as falhas, os fracassos possíveis, o líder precisa saber entender e bater o recorde, vencer aquela questão em si, né? Entender que aquele desafio é para ser vencido, é para ser aí o resultado alcançado. Enquanto na adversidade nos desistem, resumidamente, o que é o líder, né? No momento difícil ele vai para cima com coerência, entendimento, sabedoria e tenta resolver a situação. Enquanto muitos, talvez naquela situação, naquela posição, que foi ali simplesmente por causa do salário, por causa do cargo em si, do título, do nome, desistiriam ou desistiram. E ele que foi ali, mas para vencer realmente e se fazer líder no momento difícil, ele conseguiu o recorde, ele conseguiu alcançar o objetivo. E finalizando novamente com a frase de Henry Ford: não se constrói uma reputação com base no que ainda será feito. É igual este curso, para que vocês possam adquirir o certificado, ele tem que ser realizado pela Udemy ou Hotmart, né? No curso lá tem os exercícios, tem os materiais para estudo, né? E as aulas também, porém lá o conteúdo é completo, aqui é só o resumo das aulas, e para que vocês possam receber o certificado. Então, não adianta só assistir às aulas e vocês já serão líderes, precisa de uma formação, porque a sua empresa em si vai exigir a formação, e o certificado é válido em todo o território nacional, beleza? Então, convido a todos que assim que liberarem, eu vou lançar aqui, eu vou colocar nas redes sociais também. Quem não acompanha, não me acompanha nas redes sociais, né? No Instagram é Adelino de Lima, né? Demudo. E no Facebook também tem lá a página Planejar e Acreditar, alguns vídeos também, Brasil Táticas Cegor, tudo junto, é só pesquisar, tá bom? Vou deixar aqui no canal também as inscrições aí também do Twitter, do LinkedIn, beleza? Então eu convido a todos. E no blog Performance Security, né? O Blogspot tem vários conteúdos, vários materiais bacanas mesmo. Muitos escritos por mim, outros como frases aqui do Manuel Kant e outros mais. Porém são ótimos conteúdos, né? E tem a divulgação dos livros. E convido a todos, quem ainda não adquiriu algum dos livros, que já foi publicado por minha pessoa, tem no Clube de Autores, né? É só clicar lá e procurar Adelino Lima. Tem na Amazon, tem na livraria virtual, tem na lojas americanas, tem na estante virtual, Submarino, Livrorama, Wiclap, vários lugares. Graças a Deus, né? Tem sido vendidos com frequência, é a palavra correta. Então eu quero agradecer aqui, deixar minha gratidão, meu agradecimento a todos. Que Deus nos abençoe grandemente por tudo que vocês estão me ajudando também a conquistar. Porque nós juntos somos mais fortes. Mas que sejamos juntos para boas conquistas. Isso independente da sua crença, da sua realidade. Acredite que planejar é acreditar. Planeje. Para você planejar, você precisa acreditar. E para acreditar, você precisa planejar. Use essas duas ferramentas e você vai ser um líder. Pode ter certeza. Deus abençoe a todos. Ficamos aqui na nossa 15ª aula. E continue assistindo. Valeu? Se inscreva no canal. Deus os abençoe. Amém.